Uma única fotografia surgiu do nada e provou que algo impossível havia acontecido. Bem-vindos ao Clueverse. Eu sou Vale, seu anfitrião. Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está ouvindo hoje à noite. Eu sempre adoro ler suas mensagens. Agora, vamos ao mistério. As sebes permaneciam impecavelmente penteadas pelo vento e pela chuva. As casas encostavam-se umas nas outras como se partilhassem segredos. E o sino da igreja tocava com uma segurança que sugeria que nada no mundo jamais tinha dado realmente errado ali. Mesmo os escândalos ocasionais, uma fuga amorosa, um testamento contestado, uma abóbora premiada roubada, tendiam a dissipar-se com o tempo, como tinta deixada demasiado tempo ao sol. Na manhã da festa de verão, a vila exibia sua face mais inofensiva. Bandeirinhas enfeitavam os postes de luz, mesas estavam sendo arrumadas no gramado. A esposa do vigário supervisionava os bules de chá com precisão militar, enquanto crianças corriam entre as barracas como se o mundo existisse apenas em doces e risos. No entanto, por trás de tudo isso, algo já tinha dado errado. Tudo começou com uma fotografia. Não era nada grandioso ou dramático. Não era manchete de jornal, nem uma exibição pública escandalosa. Na verdade, à primeira vista, era algo completamente comum. Uma pequena impressão, um pouco desbotada, daquelas que se guardam na bolsa ou se prendem num mural e se esquecem. Mas quando o aviso apareceu, discretamente, quase como um pedido de desculpas, no quadro de avisos do lado de fora do centro comunitário, algumas pessoas pararam de caminhar. Depois, mais algumas. Por volta do meio da manhã, uma pequena multidão já havia se formado. No início, ninguém falou nada. Isso era curioso. Upper Witchwood era uma vila que sempre tinha algo a dizer. No entanto, naqueles primeiros momentos, ouvia-se apenas o som suave do papel, esvoaçando na brisa e o tilintar distante de xícaras de chá sendo arrumadas. A fotografia mostrava uma jovem mulher em pé ao lado do lago da aldeia. Ela estava sorrindo. Isso por si só não seria notável. O lago era um local popular para fotografias de família, passeios de domingo e crianças alimentando os patos. Mas havia algo na maneira como ela estava parada, ligeiramente virada, como se soubesse que estava sendo observada por alguém fora do enquadramento, que fez com que várias pessoas se inclinassem mais do que pretendiam. E então, eles viram o que a imagem continha que não deveria conter. Atrás dela, e parcialmente encoberto por juncos e sombras, uma segunda figura, um homem, ou algo que parecia um homem. Alguém na multidão soltou um pequeno som involuntário. Não chegou a ser um suspiro, não chegou a ser uma palavra. A fotografia não tinha data, nem legenda, nem explicação. Apenas uma leve mancha no canto inferior, onde tinta ou água borraram o papel. De onde veio isso? Perguntou alguém finalmente. Ninguém respondeu. Porque naquele exato momento a senhora Larkin, que administrava a barraca de chá da vila e se orgulhava de saber de tudo antes que se tornasse oficial, deu um passo à frente e disse muito baixinho: aquela mulher não deveria estar morta. O silêncio que se seguiu não foi dramático. Foi pior do que isso. Era familiar. Como se todos, à sua maneira, estivessem esperando algo assim há muito tempo. E ao meio-dia, a fotografia já havia sido removida do quadro de avisos. Mas já tinha cumprido sua função. As pessoas circulavam pela festa com expressões alteradas. Conversas que deveriam girar em torno de competições de geleia e rifas, agora eram interrompidas no meio da frase, como se os interlocutores tivessem esquecido o que estavam tentando dizer. Quase imediatamente, 3 versões da mesma história começaram a circular. É uma brincadeira. É uma foto antiga que ressurgiu por engano. Não, é alguém tentando causar problemas de propósito.
Mas nenhuma dessas explicações satisfez completamente ninguém, porque havia um detalhe que se recusava a encaixar confortavelmente em qualquer teoria. Acredita-se que a mulher da fotografia tenha desaparecido há 12 anos. Oficialmente, não é um assassinato. E oficialmente não é nada. Simplesmente sumiu. A aldeia enterrou a incerteza como as aldeias costumam fazer. Silenciosamente, sem resolução, sem conclusão. E, no entanto, lá estava ela novamente, de pé junto ao lago, sorrindo como se o tempo não tivesse passado sem ela. Ou pior, como se tivesse acontecido e ela simplesmente tivesse voltado. No extremo do gramado, sob a sombra de um velho espinheiro, Miss Marple observava a festa com a calma atenção de alguém tricotando um padrão que só ela conseguia enxergar. Ela chegara a Upper Witchwood como convidada de um conhecido distante, sem esperar nada mais complicado do que morangos e uma conversa educada. Já vira aldeias suficientes para saber que cada uma se considerava única em sua tranquilidade, enquanto, silenciosamente, repetia os mesmos padrões humanos que observara por toda a vida. Mas até ela havia notado a mudança. Não no que as pessoas disseram, mas no que eles evitaram dizer. Seu olhar vagou em direção ao quadro de avisos, agora vazio novamente, como se nunca tivesse contido nada de incomum. Perto dali, duas mulheres conversavam em voz baixa. Ninguém se lembra exatamente de quando ela foi embora, não é? Acho que foi depois da enchente de inverno. Não, antes disso. Uma pausa. Então, mais suavemente. Ou foi depois do noivado? As mãos de Miss Marple permaneceram cruzadas no colo, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Não em suspeita, mas em reconhecimento. Ela pensou que a memória raramente falhava por acidente. Ela se tornava falha quando as pessoas concordavam, silenciosamente, em não se lembrar da mesma coisa. E isso muitas vezes era muito mais revelador do que a verdade. Uma criança passou correndo por ela, rindo, segurando um catavento de papel. "Senhorita, você viu a foto?" perguntou ele, sem diminuir o passo. "Sim, querida", ela respondeu gentilmente. E era real. Miss Marple observou desaparecer na multidão antes de responder quase para si mesma. "Essa é a pergunta errada", disse ela suavemente. "A pergunta é por que isso apareceu agora." Ao final da tarde, a festa continuava como se não tivesse sido interrompida. Mas aconteceu. Todos podiam sentir isso. Até mesmo o vigário, ao proferir seu discurso sobre o espírito comunitário, pareceu escolher suas palavras com um cuidado incomum, como se temesse que uma frase errada pudesse causar uma ruptura em algo invisível. Mas em algum lugar da aldeia, embora ninguém ainda soubesse onde, a pessoa responsável pela fotografia estava observando, esperando. Porque tudo o que começou naquela manhã não foi um erro. Foi uma apresentação. A festa tentou recuperar o ritmo, mas era como uma música tocada depois de uma nota errada, tecnicamente correta, porém emocionalmente instável. Ao final da tarde, o aroma de morangos e scones quentes ainda pairava sobre Upper Witchwood Green, mas as conversas haviam se tornado cautelosas. As pessoas falavam em frases incompletas, como se terminar um pensamento pudesse inadvertidamente evocar algo desagradável. Miss Marple permaneceu sob o espinheiro por mais algum tempo, observando a lenta e sutil transformação de uma vila que tentava fingir que não havia sido perturbada. Ela percebeu a rapidez com que os seres humanos se adaptavam, não à verdade, mas ao desconforto. Em poucas horas, reaprendiam a sorrir, a comentar sobre o tempo, a perguntar sobre bilhetes de rifa. No entanto, por baixo de tudo isso, algo continuava a circular, invisível, mas ativo, como tinta se espalhando na água. Um homem passou por ela carregando 2 xícaras de chá e parou, reconhecendo-a como visitante. Que coisa estranha!
disse ele com leveza, como se estivesse testando se era seguro falar. Sim, respondeu Miss Marple. Dizem que foi colocado ali como uma piada. Será? Perguntou ela gentilmente. Ele hesitou, depois prosseguiu sem dar mais explicações. A atenção de Miss Marple voltou-se para o salão comunitário, onde um pequeno grupo de pessoas ainda permanecia perto do quadro de avisos. Mesmo que a fotografia tivesse desaparecido, o espaço que ela ocupara parecia, de uma forma estranha, mais visível do que antes. A ausência, refletiu ela, podia ser mais reveladora do que a presença quando as pessoas estavam ansiosas. Uma mulher aproximou-se do quadro de avisos e, em seguida, afastou-se rapidamente, como se tivesse tocado em algo quente e desagradável. Miss Marple a observou atentamente. A reação foi imediata demais para ser mera curiosidade. Era medo, cuidadosamente controlado. E o medo, ela sabia, raramente existia sem uma memória associada. Eram quase 5 horas quando chegou a primeira tentativa oficial de explicação. O inspetor Harley, da polícia do condado, não era um homem dado à imaginação. Era metódico. Se tinha um ar ligeiramente cansado e carregava a leve aura de alguém que aprendera há muito tempo que as aldeias muitas vezes exageravam seus próprios mistérios. Ele chegou sem cerimônia, falando primeiro com o vigário, depois com a senhora Larkin e, em seguida, com a comissão organizadora da festa. Suas perguntas eram simples, diretas e invariavelmente respondidas com variações da mesma resposta. Ninguém sabia exatamente de onde a fotografia viera, e ninguém tinha visto quem a colocara ali. Ao chegar perto do espinheiro, Miss Marple olhou para ele com um leve interesse, como se ele fosse apenas mais um visitante da aldeia, chegando atrasado para o chá. — Você é a senhorita Marple? Perguntou ele. — Sim. Entendo que você estava presente quando o incidente ocorreu. Eu estava presente sim, ela concordou. Mas ele lançou um breve olhar em volta, como se esperasse que o incidente ainda fosse fisicamente visível. O que você acha disso? Perguntou ele. Miss Marple analisou isso cuidadosamente, como se fosse uma questão sobre o clima e não sobre o comportamento humano. Acho, disse ela finalmente, que foi colocado ali para ser visto. O inspetor franziu ligeiramente a testa. Isso é óbvio. Ah, ela respondeu. Mas as coisas óbvias são frequentemente ignoradas justamente por esse motivo. Ele não respondeu. Em vez disso, ajeitou o caderno. Disseram-nos que a mulher da fotografia desapareceu há 12 anos. Sim, disse Miss Marple. Nenhum boletim de ocorrência oficial de pessoa desaparecida, nenhuma morte confirmada. Simplesmente sumiu. Muitas vezes é assim que começa, disse ela em voz baixa. Ele a observou com mais atenção agora, talvez reavaliando-a como perspicaz ou simplesmente vaga, de uma forma inofensiva. E o homem atrás dela? Perguntou ele. Eu não o reconheci, admitiu Miss Marple. Esse é o problema, disse ele. Ninguém parece se importar. Seguiu-se uma pausa, preenchida apenas pelo som distante da festa, tentando continuar a sua existência. Ou alguém está fazendo uma piada de muito mau gosto, disse o inspetor. Ou estamos lidando com um mal-entendido muito antigo. Os olhos de Miss Marple permaneceram fixos no verde. Oh, disse ela suavemente. Alguém decidiu que uma velha história está pronta para ser contada novamente. O inspetor pareceu não gostar da sugestão. Ao cair da noite, a aldeia começou a esvaziar-se. As bancas foram desmontadas, as cadeiras empilhadas. E as últimas crianças foram recolhidas a contragosto pelos pais, que pareciam mais distraídos do que o habitual. No entanto, a conversa não se dispersou. Simplesmente mudou de lugar. A doença invadiu cozinhas, passou por cima de cercas de jardins
Chegou até mesmo a conversas telefônicas silenciosas, feitas com portas entreabertas. Miss Marple foi convidada para um chá pela Sra. Larkin, que claramente não tolerava incertezas, sem tentar organizá-las. Você viu, não viu? Disse a Sra. Larkin imediatamente após acomodar sua convidada. Eu vi uma fotografia, respondeu Miss Marple. Aquela mulher, continuou a Sra. Larkin, baixando a voz. Evelyn Carter, esse é o nome dela. Ou era. Tem certeza? Ninguém nunca tem certeza de nada nesta aldeia, disse a Sra. Larkin irritada. Mas sim, ela morava na casa perto do lago. Aí um dia, eu simplesmente não estava mais lá. E ninguém se perguntou? Nós tínhamos essa dúvida, corrigiu a Sra. Larkin. Só não concordávamos sobre o que era essa dúvida. Senhorita Marple mexeu o chá pensativamente. Essa é uma distinção muito importante, disse ela. A Sra. Larkin inclinou-se para a frente. O curioso é que me lembro dela de forma diferente dos outros. Dizem que ela era quieta, eu a considero muito charmosa. Outros dizem que ela era reservada. Eu a vejo participando de quase todos os eventos da vila. Senhorita Marple acenou levemente com a cabeça. A memória, pensou ela novamente, não era um registro, era uma negociação. E o homem na fotografia? Perguntou ela. A Sra. Larkin hesitou pela primeira vez. Essa é a parte de que não gosto, admitiu ela. Porque sinto que deveria reconhecê-lo, mas não o reconheço. E, no entanto, parece que quase o reconheço. Ela deu uma risadinha curta, desconfortável com a própria insegurança. Faz sentido? Sim, disse Miss Marple gentilmente. Faz todo o sentido. Naquela noite, Upper Witchwood não se acalmou facilmente. Em várias casas, as luzes permaneceram acesas por mais tempo do que o habitual. As cortinas foram fechadas mais cedo, depois abertas novamente e, em seguida, fechadas mais uma vez. A aldeia, que normalmente dormia tranquila, agora parecia incerta quanto à segurança do sono. Miss Marple ficou em pé junto à janela do quarto de hóspedes por algum tempo antes de se retirar. De onde estava, conseguia ver o contorno tênue do lago à distância, mais escuro que os campos ao redor. A água sempre a interessou. Ela sabia que ela guardava coisas, nem sempre de forma visível. Havia pegadas na memória que nunca realmente deixaram um lugar. E as fotografias, pensou ela, eram coisas perigosas quando chegavam tarde demais. Não porque eles mostraram o passado, mas porque eles sugeriram que o passado não havia terminado com o presente. Ao se afastar da janela, um pensamento permaneceu silenciosamente em sua mente. Ainda não uma conclusão, mas o início de uma. Alguém nesta aldeia não se limitou a tirar uma fotografia. Eles escolheram exatamente o que as pessoas estavam dispostas a lembrar. E o que eles não eram. A manhã em Upper Witchwood chegou com uma suavidade que parecia quase deliberada, como se a própria vila estivesse tentando se comportar normalmente por força do hábito. Pássaros moviam-se entre as sebes. Garrafas de leite surgiam nas soleiras das portas. Um trator distante dava partida em algum lugar além dos campos, seu ritmo constante e reconfortante de uma forma que a conversa humana já não parecia ser. Mas no fundo, algo havia mudado permanentemente. Miss Marple percebeu isso imediatamente ao sair. Não era o que as pessoas faziam, mas sim como faziam. A ligeira demora antes dos cumprimentos. A neutralidade cuidadosa das expressões. O modo como as conversas paravam abruptamente quando ela se aproximava, apenas para recomeçarem com um entusiasmo exagerado um instante depois. Ela refletiu que os seres humanos raramente conseguiam manter a calma verdadeira após o medo. Eles se concentravam na performance. Ela caminhou lentamente em direção à mercearia da vila, onde a Sra. Larkin havia prometido esclarecimentos.
Mas embora Miss Marple já tivesse aprendido há muito tempo que esclarecimentos em vilarejos muitas vezes significavam o oposto. Lá dentro, a campainha acima da porta tocou alto demais para aquela hora. A senhora Larkin parecia não ter dormido. "Então você ouviu?" Ela disse imediatamente. "Já ouvi muitas coisas", respondeu Miss Marple gentilmente. "A que coisa em particular você se refere?" A senhora Larkin baixou a voz. "Outra fotografia." Isso interrompeu até mesmo os pensamentos tranquilos de Miss Marple, por uma fração de segundo. "Outra?" ela repetiu. "Sim. Desta vez não está no quadro de avisos. Foi colocado debaixo da porta do salão comunitário durante a noite." Ela se virou e tirou um pequeno envelope de debaixo do balcão, como se pudesse contaminar o ar. "O inspetor Harley já o tinha visto", explicou ela. "Ele o levou para ser examinado, mas não antes que várias pessoas o tivessem vislumbrado." "E o que mostrou?" perguntou Miss Marple. A senhora Larkin hesitou. "A mesma mulher", disse ela finalmente. "Evelyn Carter. Mas não no lago desta vez." Uma pausa. Ela estava parada do lado de fora da igreja. Os olhos de Miss Marple se estreitaram ligeiramente, embora sua expressão permanecesse serena. "E o homem?" A senhora Larkin balançou a cabeça. "Desta vez não dá para ver. Só ela. Mas mais perto. Como se a fotografia tivesse sido tirada de dentro da porta da igreja." A implicação pairava entre eles. Não dita, mas carregada de significado. Então, alguém está colocando imagens deliberadamente dentro de espaços trancados ou semi-abertas, disse Miss Marple pensativamente. "Sim", sussurrou a senhora Larkin. "Ou alguém que possa ir aonde quiser." Essa foi a primeira demonstração real de pânico que Miss Marple ouviu. Não é medo do passado, mas sim medo da proximidade. Por volta do meio da manhã, o inspetor Harley havia estabelecido uma base temporária no salão comunitário. Uma mesa, alguns arquivos e o crescente peso da incerteza davam ao ambiente uma sensação improvisada e instável. Ele não ficou contente com a chegada de Miss Marple, embora não a tenha impedido de entrar. "Imagino que já tenha ouvido falar da segunda fotografia", disse ele, sem cumprimentar. "Sim. Estamos tratando isso como prova agora", continuou ele. "Não é uma brincadeira." "Parece sensato", disse Miss Marple. Ele olhou para ela com firmeza. "Você não acha que é uma brincadeira?" "Acho", respondeu ela com cautela, "não que as brincadeiras geralmente têm a intenção de serem engraçadas. Esta não parece ser engraçada para ninguém envolvido." Isso o silenciou por um instante. Ele bateu a caneta na mesa. "Verificamos o acesso. Nenhum sinal de arrombamento no corredor. Nenhuma testemunha. Nenhuma pegada digna de menção. Quem fez isso ou tinha uma chave, ou sabia exatamente como evitar ser notado." Miss Marple assentiu levemente com a cabeça, como se estivesse ponderando a elegância da situação. "E a fotografia original?" perguntou ela. "A imagem do lago?" "Ainda não foi encontrada. Foi enviada para análise." "Que pena", disse ela suavemente. O inspetor franziu a testa novamente. "Por que isso é uma pena?" "Porque as cópias são sempre menos informativas do que os originais", respondeu Miss Marple. "Elas revelam o que alguém deseja preservar e não o que deseja esconder." Ele recostou-se ligeiramente, estudando-a agora com mais atenção do que antes. "Você está muito tranquilo em relação a isso", observou ele. "Já vivi o suficiente", disse ela, com um sorriso agradável, "para saber que a calma muitas vezes é simplesmente o resultado de ter visto padrões semelhantes em outros lugares." "Padrões?", repetiu ele, como se estivesse testando a palavra. "Sim", disse ela. "Padrões humanos. Eles se repetem, embora os rostos mudem."
Ele não parecia convencido, mas agora estava ouvindo com mais atenção. Do lado de fora do salão, a aldeia continuava sua hesitante imitação da vida normal. Miss Marple optou por caminhar em direção ao lago. Nem depressa, nem devagar. Simplesmente com o ritmo constante de alguém que não tinha motivos para se apressar, o que por si só muitas vezes fazia as pessoas presumirem que ela não estava observando nada. O lago não havia mudado. Os nenúfares flutuavam como sempre. Os patos circulavam despreocupadamente, mas a atmosfera ao redor parecia alterada, como se tivesse se tornado um lugar que se lembrava de ter sido usado para outra coisa. Ela ficou parada na beira por um longo tempo. Foi ali, pensou ela, que a primeira fotografia fora tirada. Evelyn Carter sorrindo. A segunda figura atrás dela, meio escondida. Alguém estivera ali parado, decidindo silenciosamente o que seria incluído na moldura. E quem não gostaria? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Você é a Miss Marple, não é? Uma jovem estava parada alguns passos atrás dela. Pálida, ligeiramente ansiosa, carregava uma sacola de lona junto ao corpo, como se contivesse algo frágil. Sim, meu querida, disse Miss Marple gentilmente. Achei que deveria falar com você, disse a mulher. Disseram que você está hospedado aqui perto. E qual é o seu nome? Clara Wren, disse ela, e acrescentou rapidamente. Eu trabalho na biblioteca. Senhorita Marple acenou com a cabeça em sinal de encorajamento. Eu vi alguma coisa, disse Clara, baixando a voz. É assim que essas coisas costumam começar, respondeu Miss Marple. Clara olhou em volta, nervosa. Ontem à noite, depois da festa. Voltei para devolver uns livros. Passei pelo salão. Ela fez uma pausa. E havia uma luz acesa lá dentro, apenas um cômodo. Pensei que talvez o inspetor ainda estivesse trabalhando. Miss Marple esperou sem insistir. Mas aí eu vi alguém na janela, continuou Clara. Um homem. Não consegui ver o rosto dele direito. Mas ele estava segurando alguma coisa. Parecia uma fotografia. A expressão de Miss Marple não mudou, mas sua atenção se aguçou. E depois? Perguntou ela. Ele olhou diretamente para mim, disse Clara em voz baixa, e apagou a luz. Seguiu-se um silêncio. E você não relatou isso imediatamente? Perguntou Miss Marple gentilmente. Clara balançou a cabeça rapidamente. Não tinha certeza se tinha visto direito. E não queria ser a única a dizer algo estranho. Miss Marple compreendeu isso perfeitamente. Nas aldeias, ela sabia, a certeza era menos importante do que a certeza compartilhada. E você está me dizendo isso agora? Disse ela suavemente. Sim, respondeu Clara, porque hoje encontrei isto. Ela abriu a bolsa com cuidado. Dentro havia uma fotografia. Miss Marple não o pegou imediatamente, mas ela simplesmente o observou. O lago. Evelyn Carter. Mas desta vez a imagem era diferente. Não está no assunto, em detalhes. A figura de fundo estava mais nítida. Não totalmente visível, mas o suficiente. Um casaco, uma postura, uma ligeira inclinação da cabeça. Alguém que não era estranho à aldeia. Alguém que, se visto diretamente, provavelmente seria reconhecido imediatamente. Miss Marple o examinou por um longo momento. Então ela disse, quase para si mesma. Então a fotografia está melhorando. Clara franziu a testa. Melhorando? Sim, disse Miss Marple em voz baixa. Tornando-se mais precisa. Ela olhou para trás em direção ao salão comunitário ao longe. E isso geralmente significa que a pessoa por trás disso está se aproximando de seu objetivo. Clara engoliu em seco. E qual objetivo? Miss Marple cruzou as mãos novamente, como se a resposta fosse simples demais para ser dada às pressas. Para garantir, disse ela suavemente,
que todos se lembrem da mesma versão do que aconteceu há 12 anos. Ela voltou-se em direção à aldeia. E alguém aqui, acrescentou ela, quase gentilmente, está muito preocupado com o fato de que a memória não deva permanecer flexível por muito mais tempo. Clara Wren segurava a fotografia nas mãos como se ela tivesse subitamente se tornado mais pesada do que o papel deveria ser. Miss Marple não pediu para vê-lo novamente imediatamente. Em vez disso, caminhou alguns passos lentos pela margem do lago, deixando que a superfície tranquila da água acalmasse seus pensamentos. Patos passavam despreocupadamente, traçando ondulações suaves que se quebravam e se reformavam sem esforço. É curioso, disse Miss Marple por fim, como as pessoas presumem que as fotografias são provas do que aconteceu, em vez de provas do que alguém deseja que os outros acreditem que aconteceu. Clara seguiu um passo atrás dela. Mas é real, não é? Quer dizer, alguém pegou. Ah, sim, concordou Miss Marple gentilmente. Alguém o levou. É exatamente isso que o torna interessante. Clara hesitou. O inspetor Harley acha que é alguém tentando assustar a vila. E você? Perguntou Miss Marple. Não sei, admitiu Clara. Parece direcionado. Como se fosse direcionado a pessoas específicas. O olhar de Miss Marple permaneceu fixo na água. Sim, disse ela baixinho. É o que eu também suspeito. Permaneceram em silêncio por um instante, e quebrado apenas pelo leve farfalhar dos juncos. Então, Miss Marple acrescentou, quase como se estivesse conversando. Diga-me, querida, no seu trabalho na biblioteca, você se lembra de alguém recentemente ter pesquisado registros antigos da vila? Fotografias, talvez? Arquivos? Clara franziu ligeiramente a testa, pensativa. Na verdade, sim. Havia alguém, um homem. Não era daqui. Ele disse que estava fazendo pesquisa genealógica. Ele disse algum nome? Sim, ele fez, disse Clara lentamente. Mas acho que não foi genuíno. Algo formal. Arrumadinho demais. Lembro-me de ter pensado que parecia alguém tentando soar oficial. Miss Marple assentiu com a cabeça uma vez, como se aquele detalhe já se encaixasse em algum lugar que estava se formando em sua mente. E o que ele pediu? Jornais antigos. Na qualquer coisa sobre a família Carter, principalmente de uns 12 ou 13 anos atrás. Nesse momento, Miss Marple finalmente virou ligeiramente a cabeça. A família Carter, ela repetiu. Clara assentiu com a cabeça. Evelyn Carter. E o irmão dela, eu acho. Embora eu não tenha encontrado muita coisa, os registros estão incompletos para esse período. Aparentemente houve uma enchente. Alguns documentos foram danificados. Ah, disse Miss Marple suavemente. Uma inundação. Ela não deu mais detalhes, mas Clara pareceu sentir o peso daquela única palavra, mesmo assim. Quando retornaram em direção ao salão comunitário, o inspetor Harley não estava mais sozinho. Um segundo policial estava ao lado dele, e a atmosfera no interior do prédio havia mudado da confusão para algo mais próximo de uma urgência controlada. Harley ergueu os olhos quando Miss Marple entrou. Confirmamos uma coisa, disse ele sem rodeios. Isso é sempre encorajador, respondeu Miss Marple. Seria? Disse ele secamente. Se não fosse preocupante. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Fizemos uma verificação de antecedentes sobre Evelyn Carter, continuou ele. Ou melhor, sobre o que conseguimos encontrar a respeito dela. E? Perguntou Miss Marple. Muito pouco. Oficialmente ela nunca foi declarada desaparecida. Sem certidão de óbito, sem encerramento legal. Apenas um desaparecimento gradual dos registros da aldeia, como se ela tivesse sido apagada aos poucos, em vez de sumir abruptamente. Senhorita Marple escutou atentamente. Isso não é incomum em pequenas comunidades, disse ela. É quando as pessoas concordam em esquecer, respondeu Harley.
Nem Miss Marple inclinou ligeiramente a cabeça. Sim, muitas vezes é mais intencional do que parece. Harley bateu no arquivo. Mas eis o problema. Encontramos outra coisa. Uma transação imobiliária. Há cerca de 13 anos. A casa perto do lago, onde ela supostamente morava, foi vendida pouco depois do seu desaparecimento. E? Perguntou Miss Marple. O comprador não era local. Era uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Propriedade de uma empresa fantasma. O nome nos documentos não é rastreável. O olhar de Miss Marple se aguçou ligeiramente. O que isso significa? Significando que provavelmente foi comprado por meio de um intermediário. Seguiu-se uma pausa. E quanto ao momento? Perguntou Miss Marple suavemente. Coincide quase exatamente com os danos causados pela inundação aos registros do arquivo, disse Harley. E pela primeira vez, Miss Marple permitiu-se um silêncio leve e pensativo. Então alguém, disse ela finalmente, se aproveitou da perturbação física e administrativa. Harley olhou para ela. Essa é uma forma de dizer. Essa é a maneira correta. Ela respondeu gentilmente. Lá fora, a luz começava a mudar novamente, a tarde dando lugar ao entardecer. Upper Witchwood não era uma vila grande, mas agora parecia ainda menor, como se todos os seus espaços tivessem se aproximado. Após sair do salão, Miss Marple caminhou sozinha por um curto período. Clara havia sido mandada para casa com instruções para manter discrição, embora Miss Marple suspeitasse que a discrição já estivesse em falta. Seus pensamentos voltaram-se para o homem que Clara havia mencionado. O pesquisador. Não é aquele que perguntou sobre os discos de Carter. Alguém que olha para trás com intenção, não por curiosidade. Essa distinção era importante. Curiosidade dispersa, intenção focada. E ela sabia que pessoas focadas, muitas vezes, moldavam os acontecimentos em vez de simplesmente observá-los. Ela parou perto de uma fileira de casas, observando um homem do outro lado da rua, martelando algo com força desnecessariamente alta em um poste da cerca. A força do golpe sugeria frustração em vez de conserto. As aldeias expressaram ansiedade em relação ao parto. Ela continuou caminhando até chegar a uma pequena curva na estrada, onde as sebes ficavam mais altas e o ruído da vila diminuía. Foi ali que ela percebeu algo incomum. Um carro. Estacionei um pouco afastado da estrada de costas para a rua principal. Não é um veículo de aldeia. Limpo. Um desconhecido. Ela não se aproximou imediatamente. Em vez disso, permaneceu à distância, observando com a mesma tranquilidade com que observava tudo o mais. Um homem surgiu de trás da cerca viva próxima, de meia idade. Bem vestido, um visual que buscava transmitir ordem mesmo em ambientes informais. Ele não a viu de imediato. Ele estava falando baixinho ao telefone celular. Sim, entendi. A segunda imagem está mais nítida agora. Talvez não precisemos mais da original, se isso continuar. Uma pausa. Então ele acrescentou. Não, ela ainda não foi identificada por todos, mas isso vai mudar em breve. Miss Marple não se mexeu. O homem encerrou a chamada e virou-se ligeiramente. Só então ele anotou. Por uma fração de segundo, nenhum dos dois disse nada. Então, Miss Marple sorriu educadamente, como se tivesse simplesmente saído para um passeio à tarde. Boa tarde, disse ela. A expressão do homem mudou rapidamente. Rápido demais. Boa tarde, respondeu ele. Uma pausa. Você está visitando a aldeia? Perguntou ele. Sim, disse Miss Marple. Por alguns dias. Espero que esteja gostando. Ah, sim, respondeu ela calmamente. É sempre interessante chegar justamente quando algo está começando. Algo transpareceu em sua expressão naquele momento, embora ele tenha controlado a reação quase imediatamente. Receio que tenha que ir, disse ele. Claro, concordou Miss Marple, com um sorriso agradável.
Ele passou por ela em direção ao carro, um pouco mais rápido do que o necessário. Miss Marple observou-o partir. Ela não precisava ouvir o resto da conversa dele para entender o rumo que ela tomava. E a aldeia não tinha sido perturbada apenas por causa de uma fotografia antiga. Alguém havia retornado ali com um propósito. E qualquer que fosse a verdadeira história de Evelyn Carter, ela não havia terminado 12 anos atrás. Apenas havia sido pausado. Agora estava sendo retomado. Miss Marple não se virou imediatamente para seguir o homem. Em vez disso, ela permaneceu imóvel por mais um instante, como se o ato comum de observá-lo partir fosse parte de algo que ela precisava compreender plenamente. A viela parecia diferente agora, não porque algo visível tivesse mudado, mas porque uma intenção ali se fizera presente por um breve momento. E a intenção, ela sabia, deixava rastros mais confiáveis do que pegadas. Só quando o motor do carro ligou ao longe, ela começou a caminhar novamente, lentamente, na direção oposta. Não para longe do assunto, mas ao redor dele, como ela costumava preferir. Quando ela chegou novamente ao centro da vila, o inspetor Harley falava com urgência com seu assistente. A estrutura tranquila da investigação começava a ruir. A movimentação fora da vila, disse Harley ao vê-la. Confirmamos que alguém com a descrição de um pesquisador externo fez check-in em uma pousada na cidade vizinha há 2 noites. Miss Marple assentiu levemente com a cabeça, como se isso confirmasse algo que já havia sido tacitamente aceito. E agora ele está aqui, disse ela. Harley a observou. Você ouviu? Sim, ela respondeu simplesmente. Isso o fez parar para pensar. Você não mencionou isso antes. Antes eu não percebia que era necessário, disse Miss Marple gentilmente. Agora acredito que seja. Ele exalou, claramente resistindo à frustração. Ele fez uma ligação. Rastreamos o número. Não está registrado, mas foi encaminhado através de um sistema de retransmissão profissional. Então ele é cuidadoso, observou Miss Marple. Ou experiente, corrigiu Harley. Miss Marple inclinou ligeiramente a cabeça, aceitando ambas as possibilidades. E o que mais? Perguntou ela. Harley hesitou. Também analisamos a segunda fotografia com mais atenção. Sim, há algo embutido nisso, um reflexo na moldura de vidro através da qual foi escaneado. Não era visível a princípio, mas a imagem aprimorada o revelou. Ele virou a pasta na direção dela. Senhorita Marple olhou para baixo. O reflexo era tênue, mas inconfundível uma vez visto. Uma porta, e dentro da porta, o contorno parcial de alguém segurando uma câmera. Não é o assunto. E não Evelyn Carter. O fotógrafo. Miss Marple o examinou por um longo momento. Então ela disse baixinho. Portanto, a pessoa que tira a fotografia não está apenas documentando os eventos. Ela está presente neles. Harley assentiu com a cabeça. O que sugere que quem está por trás disso não está apenas distribuindo material antigo. Essa pessoa estava lá. Ou ainda tem alguma ligação com alguém que estava. Seguiu-se um silêncio. Então, Miss Marple perguntou. Você já considerou que o evento original pode não ter ocorrido tão no passado quanto todos presumem? Harley franziu a testa. 12 anos é muito tempo. Sim, ela concordou. Mas a memória não se mede em anos, ela se mede em concordância. Ele olhou para ela, claramente sem saber como interpretar aquilo. Antes que ele pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da entrada do corredor. Clara Rain apareceu, ofegante, com o rosto pálido de uma forma que sugeria que ela havia fugido sem ter decidido completamente. Miss Marple se virou imediatamente. O que foi, querida? Clara engoliu em seco. A biblioteca. Alguém invadiu. Harley já estava se mexendo. Quando? Agora mesmo. Voltei depois de falar com você e a janela dos fundos estava aberta, mas parece que nada foi roubado.
A expressão de Miss Marple endureceu ligeiramente. Nada foi roubado, repetiu ela em voz baixa. Clara assentiu com a cabeça, mas eles deixaram alguma coisa. Isso parou até mesmo Harley. Que tipo de coisa? Perguntou ele. Clara hesitou, depois enfiou a mão na bolsa com as mãos trêmulas. Uma terceira fotografia. Este foi diferente de novo. Não o lago, não a igreja, mas o próprio salão comunitário. Foto tirada de dentro, de um ângulo ligeiramente elevado, como se fosse de uma prateleira ou de uma varanda superior. E em primeiro plano, claramente visível, estava a mesa do inspetor do dia anterior. Harley pegou com cuidado. Sua expressão escureceu enquanto ele a examinava. Isso é recente, disse ele. Sim, sussurrou Clara, porque vi outra coisa quando a encontrei. Senhorita Marple olhou para ela com ternura. Conte-me. Ainda havia tinta no verso, disse Clara. Ainda não estava seca. A voz de Harley ficou tensa. Significa que quem quer que tenha colocado isso lá não saiu muito antes de você chegar. Clara assentiu com a cabeça. O olhar de Miss Marple desviou-se brevemente em direção ao salão da vila. Oh, disse ela suavemente. Ah, eles queriam que você o encontrasse exatamente no momento certo. Harley ergueu o olhar bruscamente. Por que eles iriam querer isso? Miss Marple não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela considerou o padrão que se formava, não nos eventos, mas no posicionamento. Cada fotografia colocada não aleatoriamente, mas em relação à atenção. Primeiro, o mural público. Depois, o espaço semi-privado da igreja. Agora, o interior de um espaço de trabalho investigativo. A progressão foi deliberada e progressivo. Como se alguém estivesse testando a proximidade que podia chegar antes de ser visto, ou antes de ser compreendido. Eles estão mapeando a reação, disse ela por fim. Harley franziu a testa. Mapeamento? Sim, disse Miss Marple gentilmente. Cada fotografia não é apenas uma mensagem. É uma resposta à forma como a anterior foi recebida. Seguiu-se um silêncio mais pesado do que o anterior. Clara falou baixinho. Então, é como uma conversa. Miss Marple se virou para ela com uma expressão levemente aprovadora. Sim, querida, disse ela. É exatamente isso que está começando a aparecer. Harley parecia cada vez mais desconfortável. Uma conversa com quem? O olhar de Miss Marple suavizou-se ligeiramente, mas sua resposta foi precisa. Com a aldeia, disse ela. Ou com aqueles que se lembram dela. Um sino distante tocou na torre da igreja, marcando a hora de uma forma que, de repente, pareceu formal demais para a situação. Harley encerrou o arquivo. Então precisamos identificar quem está controlando a narrativa. Miss Marple esboçou um sorriso pequeno, quase gentil. Sim, disse ela. Ah, mas primeiro precisamos entender por que isso precisava ser controlado. Uma pausa. E isso, acrescentou ela em voz baixa, dependerá do que realmente aconteceu no lago todos aqueles anos atrás. Pela primeira vez, a investigação deixou de dar a sensação de estar retrocedendo ao passado. Parecia que o próprio passado estava começando a seguir em frente novamente. A chuva começou logo após o anoitecer. Não com violência, mas com uma persistência constante que fez Upper Wishwood parecer ainda mais isolada do que o normal. As sebes escureceram, as vielas se tornaram formas indistintas e as luzes da vila ganharam um brilho mais quente e frágil, como se estivessem sendo sustentadas contra o tempo em vez de simplesmente iluminá-lo. Miss Marple permaneceu no salão comunitário muito tempo depois de Clara ter sido levada para dentro pela Sra. Larkin. O inspetor Harley ainda examinava a terceira fotografia, sua confiança anterior substituída por algo mais cauteloso e introspectivo. A fotografia estava sobre a mesa entre eles, como uma questão encerrada. Harley finalmente falou.
Esta foto não foi tirada por um estranho parado à distância, disse ele. É muito estável, muito composta. Quem a tirou conhecia a disposição deste cômodo. Miss Marple assentiu levemente com a cabeça. Sim, disse ela. Eu também pensei nisso. Ele olhou para cima. O que significa que a pessoa com quem estamos lidando tem acesso? Ou familiaridade, corrigiu ela gentilmente. Seguiu-se uma pausa, preenchida apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas. E Harley tocou na borda da fotografia. 3 imagens agora, cada uma mais próxima que a anterior. Primeiro pública, depois semi-privada, depois totalmente dentro do nosso espaço de investigação. Se isso continuar... Sim, disse Miss Marple suavemente. Então a próxima imagem não será de um lugar. Harley franziu a testa. O que você quer dizer? Ela olhou para ele calmamente. Será de uma pessoa. Essa declaração teve grande impacto na sala. Harley não respondeu imediatamente. Lá fora, ouvia-se um trovão fraco ao longe. Mais tarde naquela noite, Miss Marple recusou a insistência da Sra. Larkin para que permanecesse dentro de casa. Em vez disso, saiu na chuva com um pequeno guarda-chuva, caminhando lentamente em direção ao lago mais uma vez. Não foi uma decisão sensata e ela sabia disso. Mas sensatez e compreensão raramente andavam juntas. O lago estava quase irreconhecível sob a chuva. A superfície se quebrava continuamente com gotas de chuva, apagando os reflexos antes que pudessem se formar adequadamente. Tudo parecia estar em movimento, mas nada mudava de posição. Miss Marple estava na beira, observando. Se a primeira fotografia foi tirada aqui, então algo neste lugar outrora convidava a documentação. Não apenas a presença, mas o enquadramento. Alguém escolheu esta vista, este ângulo, este momento. E Evelyn Carter estivera lá dentro. Ou foi colocado dentro dele. Uma voz falou atrás dela, cortando suavemente a chuva. Você não deveria estar aqui sozinha. Ela se virou ligeiramente. O inspetor Harley estava alguns passos atrás, com o casaco úmido e a expressão mais tensa do que antes. Dina, achei que você pudesse vir aqui, acrescentou ele. Isso é muito atencioso da sua parte, disse Miss Marple. Ele se aproximou. Estamos analisando os registros da vila com mais atenção. Há algo que você precisa ver. Ela não perguntou imediatamente. Simplesmente esperou. Harley abriu uma pequena pasta protegida da chuva. Evelyn Carter não apenas morava perto do lago, disse ele. Ela tinha um emprego. Miss Marple ergueu ligeiramente o olhar. Empregada? Na sala de arquivos da vila. Escriturário ou escriturária em tempo parcial. Assistente de registros. Esse detalhe alterou ligeiramente o rumo da questão, embora Miss Marple não o tenha demonstrado imediatamente. E a sala de arquivos? Disse ela em voz baixa. É onde ocorreram os danos causados pela inundação. Sim, confirmou Harley. Uma pausa. Então, ela teve acesso aos registros antes que fossem danificados, disse Miss Marple. E possivelmente depois, acrescentou Harley. O olhar de Miss Marple voltou-se para o lago. O que significa que ela saberia o que estava sendo perdido, disse ela suavemente. Harley a observou. Você está pensando que ela pode ter tomado alguma coisa. Estou pensando, respondeu ela gentilmente, que talvez ela estivesse em posição de saber o que outros não queriam que fosse preservado. A chuva intensificou-se ligeiramente, desfocando os limites do mundo. Harley hesitou. Tem mais? Sim. Encontramos uma referência a um segundo nome nos registros de emprego, alguém que também trabalhou no arquivo na mesma época. Miss Marple virou ligeiramente a cabeça. E essa segunda pessoa? Harley fechou a pasta. Os registros estão incompletos, mas o nome aparece em correspondências referentes à venda da casa de campo no lago após o desaparecimento.
Isso finalmente chamou a atenção de Miss Marple por completo. Então eles estão conectados, disse ela em voz baixa. Sim, disse Harley. Pelo menos administrativamente. Miss Marple assentiu lentamente, como se estivesse organizando peças invisíveis. E qual era esse segundo nome? Harley fez uma pausa. Então ele disse: Arthur Bell. Seguiu-se um silêncio que se diferenciava dos demais. Não era pesado, mas sim expectante. Miss Marple repetiu baixinho: Arthur Bell. Sim. E alguém na aldeia usa esse nome atualmente? Harley balançou a cabeça. Ninguém que possamos confirmar. Miss Marple não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou mais uma vez para o lago. Algo relacionado ao nome se encaixou com uma precisão silenciosa, embora ainda não estivesse totalmente definido. Acho, disse ela finalmente, que devemos considerar algo com cuidado. Harley esperou. As fotografias não são apenas sobre quem está presente, continuou ela. Elas também são sobre quem está ausente. Ele franziu ligeiramente a testa. Ausente? Sim, disse ela suavemente. Porque a ausência costuma ser a parte mais cuidadosamente construída de qualquer história. Uma luz distante tremeluziu na superfície do lago com a mudança da direção do vento. Miss Marple virou-se ligeiramente em direção à aldeia novamente. E acredito, acrescentou ela suavemente, que estamos agora nos aproximando da parte desta história em que a ausência começará a parecer menos estável. Harley parecia desconfortável. O que isso significa? Ela fechou ligeiramente o guarda-chuva, observando a chuva cair agora mais diretamente. Significa, disse Miss Marple, que alguém está se preparando para ser visto. À meia-noite, a chuva havia se transformado em uma garoa constante, envolvendo Upper Witchwood em um silêncio que parecia menos paz e mais hesitação. Até mesmo o lago, que estivera agitado durante a tempestade anterior, agora jazia calmo, sua superfície escura e indecifrável. Miss Marple estava perto dos degraus do salão comunitário, com o guarda-chuva abaixado, quando o inspetor Harley se juntou a ela em silêncio. Nenhum dos dois falou a princípio. A investigação havia chegado a um ponto em que as palavras pareciam mais um adiamento do que uma ajuda. É interessante, disse Miss Marple por fim. Como os padrões se tornam mais claros quando paramos de olhar para a superfície e começamos a considerar quem se beneficia da confusão. Harley olhou para ela. Você acha que alguém está criando confusão de propósito? Sim, ela respondeu gentilmente. Mas não para esconder a verdade, para controlar quando ela será lembrada. Ele franziu ligeiramente a testa. Já discutimos isso. Evelyn Carter, Arthur Bell, as fotografias. Não, interrompeu Miss Marple suavemente. Estamos dando voltas em torno do mesmo mal-entendido. Isso o fez parar para pensar. Ela se virou completamente para ele agora. Diga-me, inspetor, quando algo é apagado da memória de uma aldeia, o que geralmente permanece? Ele refletiu. Rumores, lacunas, contradições. Sim, disse ela. E quem geralmente preenche essas lacunas? Ele hesitou. E pessoas em posições de confiança, arquivistas, funcionários, aqueles que lidam com registros. Miss Marple assentiu com a cabeça. E aqueles que lidam com histórias. Uma leve tensão pairava no ar. Então, ela acrescentou, quase como se estivesse conversando, a senhora Larkin, por exemplo. Harley enrijeceu um pouco. Senhora Larkin, ela tem uma barraca de chá. Ela cuida de algo mais importante do que chá, disse Miss Marple gentilmente. Ela cuida da continuidade. Em toda a vila, sempre há alguém que decide quais memórias serão compartilhadas em voz alta e quais serão deixadas para se apagarem silenciosamente. Uma pausa. E ela conhecia Evelyn Carter, continuou Miss Marple. Harley franziu a testa.
Todo mundo a conhecia. Sim, concordou Miss Marple. Mas nem todos a conheciam da mesma maneira. Ela começou a caminhar lentamente em direção à porta do salão comunitário e Harley a seguiu. Lá dentro, a sala estava escura e a mesa ainda continha os vestígios dispersos da investigação. Fotografias, anotações e a terceira imagem ainda ligeiramente afastada, como se não quisesse mais pertencer à mesma sequência. Miss Marple tocou-o levemente. Esta aqui, disse ela, é a chave. Harley olhou para ela. A terceira fotografia? Não, ela respondeu. A progressão. Ela se virou para ele. Cada fotografia não está simplesmente mais próxima em termos de localização. Está mais próxima em termos de permissão. Ele franziu a testa. Permissão? Para ser vista, disse ela suavemente. A princípio, a aldeia vê uma imagem pública. Depois, uma semi-privada. Depois, uma interna. E cada etapa exige menos resistência daqueles que conhecem a verdade. A expressão de Harley mudou ligeiramente. Então você acha que alguém dentro da aldeia está cooperando? Eu acho, disse Miss Marple suavemente, que alguém dentro da aldeia está sendo guiado. Uma batida na porta os interrompeu. Clara Wren entrou, pálida, mas serena, segurando algo embrulhado em um pano. Encontrei isto, disse ela baixinho. Ela colocou sobre a mesa. Harley desembrulhou com cuidado. Uma câmera. Velho, bem usado, mas funcional. Ele ergueu o olhar bruscamente. Onde você conseguiu isso? Clara hesitou. Do depósito da Sra. Larkin. Ela me pediu para buscar alguns materiais antigos hoje mais cedo. Não desconfiei de nada. Mas quando voltei mais tarde, estavam escondidos atrás de caixas. Um silêncio abrupto se instalou na sala. A voz de Harley ficou tensa. A Sra. Larkin lhe deu acesso ao depósito dela? Sim, disse Clara. Ela disse que precisava de ajuda para organizar materiais antigos da festa. Os olhos de Miss Marple repousaram na câmera. Então ela disse suavemente. Então foi assim que as fotografias foram produzidas. Harley olhou fixamente para ela. Você acha que a Sra. Larkin os pegou? Eu acho, disse Miss Marple suavemente, que ela vem controlando o que a vila vê há muito tempo. Um som veio da porta. Passos lentos. A Sra. Larkin estava parada ali. Molhada pela névoa, sua expressão era destoante do que seus olhos revelavam. Eu me perguntava quando você chegaria a essa conclusão, disse ela em voz baixa. Harley endireitou-se imediatamente. Sra. Larkin, o que está acontecendo aqui? Ela não olhou para ele. Os seus olhos estavam fixos em Miss Marple. Você sempre repara demais nas coisas, não é? Disse ela suavemente, sem tom de acusação, quase resignada. Senhorita Marple olhou para ela com uma leve tristeza. Não, ela respondeu. Apenas o que as pessoas revelam sem se darem conta. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, a Sra. Larkin expirou lentamente. Não era para ter chegado a este ponto, disse ela. Harley deu um passo à frente. Explique-se. Ela balançou levemente a cabeça. Vocês ainda não entenderam. Nenhum de vocês entendeu. Seu olhar desviou-se brevemente para a câmera sobre a mesa. Aquela fotografia no lago. Evelyn não deveria ter visto os registros naquele dia. Ela estava fazendo perguntas sobre a propriedade da terra, sobre a venda da casa de campo. A voz de Miss Marple permaneceu calma. E você esteve envolvido na venda. Uma pausa. A expressão da Sra. Larkin se contraiu quase imperceptivelmente. Ela ia expor tudo, disse ela baixinho. Não só a venda, os ajustes no arquivo, as entradas que faltavam, a forma como a enchente convenientemente apagou certas coisas. A voz de Harley era baixa. Você está admitindo que adulterou os registros? Estou dizendo, corrigiu a Sra. Larkin,
que às vezes as aldeias sobrevivem concordando com versões diferentes dos acontecimentos. Miss Marple assentiu levemente com a cabeça. Sim, até que alguém se recuse a concordar. A voz da Sra. Larkin suavizou. Foi um acidente. Nós discutimos. Ela escorregou perto do lago depois. Foi só isso. Seguiu-se um silêncio. E a decisão de apagá-la da história? Perguntou Miss Marple. A Sra. Larkin olhou para baixo por um instante. Não houve decisão. Apenas necessidade. Senhorita Marple a observou atentamente. Não? Disse ela gentilmente. Sempre há uma decisão. A única questão é quando ela foi tomada. Um silêncio se fez novamente, mais profundo desta vez. Então, Miss Marple acrescentou. Arthur Bell não criou essa situação. A Sra. Larkin ergueu o olhar bruscamente. Ele respondeu a isso. Harley franziu a testa. Então, quem é ele? Miss Marple virou-se ligeiramente em direção à janela, onde o vapor se agarrava ao vidro como um pensamento inconcluso. O irmão de Evelyn Carter, disse ela suavemente. Ou talvez alguém que se importasse o suficiente para se tornar um na prática. Ele retornou quando suspeitou que a verdade havia sido enterrada em vez de resolvida. Ela fez uma pausa. E as fotografias? Continuou ela. Nunca tiveram a intenção de assustar a aldeia. Ela olhou para trás, para a Sra. Larkin. Eles tinham como objetivo restaurar a memória em etapas, com cuidado, para que aqueles que carregavam a culpa a reconhecessem antes mesmo de ela ser nomeada. A compostura da Sra. Larkin finalmente vacilou um pouco. Você não entende como é, ela sussurrou. Viver num lugar que depende do esquecimento. A expressão de Miss Marple suavizou-se, mas permaneceu firme. Acho que sim, disse ela gentilmente. Muito bem. Seguiu-se um longo silêncio. Lá fora, a chuva finalmente havia parado. Harley fechou seu caderno lentamente. E Arthur Bell? Perguntou ele. Miss Marple respondeu calmamente. Ele já conseguiu o que veio buscar. Harley franziu a testa. Qual é? Ela olhou para o espaço vazio onde as fotografias haviam estado. De que a aldeia se lembre da mesma coisa, disse ela suavemente. Finalmente! Nos dias que se seguiram, Upper Witchwood não voltou a ser o que era antes. As aldeias raramente sobreviviam a momentos como esses. A Sra. Larkin afastou-se discretamente de suas funções, sem escândalo, sem explicações públicas. Os registros do arquivo foram revisados, corrigidos sempre que possível e deixados dolorosamente incompletos onde a verdade não pôde mais ser reconstruída. Arthur Bell não permaneceu na aldeia. Ele nunca teve essa intenção. E Evelyn Carter, como Miss Marple, observou em particular certa noite enquanto tricotava junto à janela, não havia sido esquecida da maneira como as aldeias costumavam esquecer. Ela havia sido resgatada, não como ela era, mas como lhe foi negado. A agulha de Miss Marple deslizava firmemente sobre seu trabalho. Ela refletiu que a natureza humana não se resumia tanto à verdade ou à mentira. Tratava-se daquilo que as pessoas estavam dispostas a recordar em conjunto. E às vezes, pensava ela, a coisa mais perturbadora em uma vila tranquila não era um assassinato. Foi o momento em que todos finalmente concordaram sobre o que realmente havia acontecido.